Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Mas hoje a gente vai um pouco além das manchetes, né? A ideia é tentar conectar os pontos. Temos umas análises e notícias recentes que, olha, pintam um quadro bem complexo do cenário político brasileiro e internacional. Exato. Tem coisas sobre mudança eleitoral aqui, novo mandato do Trump lá fora, tensões. Isso. Vamos, assim, tentar examinar como essas peças se encaixam, sabe? Olhar para essa reconfiguração política interna, para os desafios externos e algumas notícias pontuais que também chamam a atenção. O objetivo é destilar o que é mais importante nisso tudo. Perfeito. Então, vamos começar por aqui, pelo Brasil. Um ponto que tá dando o que falar é a movimentação no Congresso sobre as regras do jogo. A CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, né? Sim, que é aquele filtro principal. Exato. Ela aprovou uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 120/2022, com umas mudanças bem significativas. A principal mesmo é o fim da reeleição para presidente, governadores e prefeitos, algo que existe desde 97, né? Nossa, faz tempo. Pois é. E aí, em contrapartida, os mandatos iriam de 4 para 5 anos. E olha só, isso valeria para todo mundo. Deputados, vereadores, até senadores. O mandato deles cairia de 8 para 5 anos. Unificaria geral. 5 anos para todo mundo. E tem mais, né? Eleições unificadas para todos os cargos, a cada 5 anos. Só que a partir de 2034. Isso. E o Senado deixaria de ter aquela renovação parcial de 1/3, 2/3. Seriam os 81 eleitos de uma vez. E os argumentos a favor disso? O que dizem? Basicamente, falam em diminuir esse clima de eleição o tempo todo, né? E tentar equilibrar a disputa tirando a vantagem de quem já está no poder, na máquina pública. Faz sentido. Mas isso se conecta com outra coisa que a gente viu, né? Uma análise sobre a fragmentação política aqui no Brasil em 2025. Totalmente conectado. Essa análise descreve o cenário do governo Lula como beirando o caótico, é forte a expressão. Fala de alianças muito instáveis. E menciona a formação daquela federação União Progressista, né? União Brasil com progressistas. Virou o maior bloco, mas Mas sem uma coesão ideológica muito clara, né? Bem pragmático. E aí, outros partidos do chamado centrão ampliado, tipo MDB, republicanos, PSD. mesmo com cargos no governo. Exato. Mesmo com ministérios, eles se movimentam com autonomia. O PSD, por exemplo, já está ventilando nomes como Eduardo Leite e Ratinho Júnior para 2026. O PDT também pulou fora da base. Então o cenário que essa análise pinta é de um governo mais isolado, tendo que negociar apoio assim projeto a projeto. Basicamente isso. Uma negociação constante e mais difícil. E quanto essa complexidade rola aqui dentro, o palco global também está agitado. Temos fontes falando do início do segundo mandato do Donald Trump nos Estados Unidos, certo? Certíssimo. Tem um artigo de opinião bem interessante da Conectas e da Walla, que é uma ONG de direitos humanos voltada para a América Latina. Eles levantam preocupações sérias sobre direitos humanos e democracia. O texto lembra muito as plataformas parecidas entre o primeiro Trump e o governo Bolsonaro, né? Negação climática, ataque ao multilateralismo, agendas antigênero, antidireitos reprodutivos. Agora, com Lula, a relação Brasil e USA já parte de um ponto mais tenso. E a desinformação, que é um tema recorrente. Aparece forte. Citam o Elon Musk do X, o Zuckerberg da Meta e as relações ou decisões recentes deles. E falam da ligação de grupos de extrema-direita aqui do Brasil com políticos de lá. O artigo defende que o Brasil precisa se posicionar na defesa da democracia global, inclusive na regulação das plataformas. É um ponto crucial. E tem alertas bem específicos sobre a agenda do Trump contra direitos, né? Pessoas trans, direitos reprodutivos e aquela promessa de deportações em massa. O texto conecta isso à importância da resistência da sociedade civil, tanto lá quanto aqui. Ainda sobre o Trump, mas mudando um pouco o foco. Economia. Outra fonte diz que ele sinalizou que aquelas tarifas altíssimas sobre produtos chineses, 145%, podem diminuir em algum momento. Embora ele tenha resistido inicialmente. E ele soltou aquela frase que a economia chinesa está colapsando. Uma afirmação forte, né? Bem forte. E em outra frente geopolítica, Ucrânia.
Um político eslovaco, Tibor Gaspar, alertou que mandar tropas da OTAN para lá poderia, bom, desencadear uma nova guerra mundial. Sim, ele citou Reino Unido e França como os países que estariam mais inclinados a essa escalada. É uma tensão que não diminui, né? Definitivamente não. Bom, voltando um pouco para o cenário doméstico, tivemos notícias mais pontuais também. A alta hospitalar do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? E isso, depois de 3 semanas internado em Brasília. Foi a 6ª cirurgia abdominal desde a facada lá em 2018. E essa internação coincidiu com ele virando réu no STF, né? Pela questão da tentativa de golpe. Exatamente. E teve toda aquela controvérsia porque ele foi intimado na UTI. Gerou polêmica, investigações sobre o acesso, mais um elemento nesse tabuleiro complicado. Com certeza. E, para fechar essas notas mais daqui, uma sobre gestão pública. O Ministério da Saúde definiu novas regras para aplicar emendas parlamentares individuais no SUS em 2025. Buscando mais planejamento, transparência e alinhar melhor o dinheiro com as necessidades locais de saúde. Uma medida importante de gestão. Então, se a gente junta tudo isso, o que a gente tira? Vemos um Brasil discutindo mudar regras importantes do jogo político, ao mesmo tempo em que lida com um xadrez de alianças internas cada vez mais fluido, né? Complexo. Exatamente. E tudo isso acontecendo sob a pressão de um cenário internacional bem volátil. Tem a postura do governo Trump em temas super sensíveis, as tensões comerciais, os riscos geopolíticos graves, como na Ucrânia, e a questão da desinformação, o papel das plataformas digitais. Parece um fio que conecta várias dessas discussões, né? É verdade, esse fio da desinformação está bem presente. Fica então a reflexão, né? Como é que a capacidade de um governo navegar essa política doméstica tão fragmentada se conecta com a habilidade dele de responder e se posicionar diante dessas pressões e dinâmicas globais tão intensas? É uma questão central para a gente ficar de olho nos próximos tempos.